E às vezes eu acho que quem está nos ouvindo pode achar um pouco engraçado, porque a gente se propôs a falar sobre avivamento, mas está falando sobre o assunto reforma, né? Isso. E as reformas que foram feitas na igreja e tudo mais, e teológicas, não deixaram de ser avivamentos. E também Justamente. tem um peso enorme para os avivamentos que vieram posterior Você a acha essa. que o avivamento passa por um avivamento espiritual, assim, pessoal, ele passa por um avivamento teológico, principalmente da liderança? Não, não, porque sim. o membro, ele não precisa ser, né, formado em teologia, nada disso. Eu mas acredito porque a gente crê que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quem está pregando, quem está ali ministrando, liderando, ele vai pregar de acordo com a teologia que ele abraça, de acordo com a teologia que ele tem. Se não houvesse uma renovação ali, a reforma protestante, o evangelho que estaria sendo pregado seria o mesmo que foi pregado ali, e até em latim, que era pregado. E fundamentado, né, pastor? fundamentado. Porque se não tem fundamento, ele cai, ele vai ruir. E eu acredito que todas as vezes que acontece um avivamento, se não houver uma teologia, digamos assim, aberta ao avivamento, não teria como isso acontecer, né? Mais cedo, me permita ir lá mais para o final, mas mais cedo como é que foi o nome do rapaz que perguntou sobre... Lucas. O Lucas, que perguntou sobre o avivamento da Rua Azusa, foi um avivamento que começou numa escola teológica. A gente não pode deixar de falar isso. Um professor, qual o nome dele mesmo? O professor do William Seymour. Charles Parham. Era um professor de teologia que ele começou a ler a Bíblia e outros relatos de irmãos em outros tempos que falavam em línguas, que tinham experiências com o Espírito Santo, e ele se deixou ser influenciado por essa teologia, e ele começou a convidar os seus alunos para orar por aquilo, para que eles fossem ali batizados com o mesmo fogo que ele via em Atos, né, no livro de Atos, e eles começam a orar até que uma jovem, o nome dela é Agnes Osman, ela é visitada pelo Espírito Santo e ela começa a falar ali em línguas, e eles começam então, dentro da igreja metodista americana, no movimento de santidade, eles começam ali disseminar essa teologia que se perdeu de anos, né? E essa teologia foi o que influenciou lá depois o William Seymour isso. E o nosso pentecostal. E de novo, não sai da cabeça, né? E não sai da cabeça. Não sai, isso aí não são as vozes da minha cabeça. Exato. Existe todo o entendimento de como a palavra funciona, aquilo que a palavra diz. Quando o Renin fala assim, que a gente, desse movimento que a gente pode interpretar, também não é uma interpretação ao léu, também da minha cabeça. Lutero, ele era monge, então ele tinha todo o conhecimento prévio desde os pais da igreja, desde tudo aquilo que aconteceu anteriormente, até que ele chega no momento e fala, olha, existe algumas coisas aqui que não estão condizentes com a Bíblia, e a gente tem que entender que essa palavra aqui é a última palavra de rei prática. E o meu entendimento é que isso aqui não pode ficar alheio da comunidade, alheio do membro. Então, todos têm o direito de examinar a Escritura. Né? Existe, claro, ali uma possibilidade de nova interpretação, mas a defesa principal era do exame. Né? Não era, e essa é uma crítica que o catolicismo faz ao evangélico, que não é verdade. É uma crítica que não é verdade. Ninguém aqui diz que cada um pega a sua Bíblia e fala o que quiser dela. Pelo contrário, a gente acredita pode, né? que a pessoa livre exame, livre exame, que a pessoa possa perfeitamente abrir e ler. Agora, toda e qualquer interpretação e toda e qualquer doutrina, ele tem que ter um balizador. Sim, com certeza. Nosso balizador é a própria Bíblia. Isso. Enquanto no catolicismo o balizador é a própria tradição da igreja. É um balizador maior do que a própria. Exato, é um magistério maior do que a igreja. Então, por isso que você não pode discutir dentro das mesmas bases. Você precisa discutir entendendo quais são as bases que aquela outra pessoa acredita. Exato. Né? Que foi só que Lutero, quando ele entra nessa, e aí sim eu tenho certeza que ele estava possuído pelo Espírito Santo de uma forma, quando ele faz essa tradução, começa a ler, aí ele lê Romanos, né, que aí é o tema clássico de Romanos, que o justo viverá pela fé, e a partir dali ele começa a desenvolver as teses, até que ele chega no momento que ele começa a ser confrontado, e aí ele é chamado, né, que é a dieta de Worms, onde ele é confrontado e diz, vai para lá e vai se defender. A realidade, né, é que ele não estava buscando ali um cisma com a igreja, ele não estava buscando ali um rompimento, ele estava buscando ali não era uma revolução. Novo entendimento. Talvez realmente o avivamento teológico, né, o entendimento de que, poxa,
talvez nós lemos com a perspectiva errônea até agora. Talvez a gente não percebeu algo que aqui está descrito. E é muito interessante nós entendermos isso, porque muitas vezes a pessoa quer fazer uma coisa da cabeça dela ao léu. Tipo assim, é minha vontade, chegou a minha vez, chegou a minha hora, eu sou o protagonista dessa hora. A probabilidade é que não seja. É que você não é e que está errado. A probabilidade é que realmente as pessoas que passaram por isso são pessoas que entregaram suas vidas como um sacrifício vivo. Você vai ver toda a história de todos os grandes reformadores, avivalistas, são pessoas que não estavam buscando a sua própria honra, a sua própria glória, a sua própria vontade, seu próprio desejo. Pelo contrário, abdicaram de tudo para que a vontade do Senhor pudesse ser executada na vida deles. Nós temos Jonathan Edwards, que é um dos caras que é mais conhecido aí na nossa história dos avivamentos, que é o responsável pelo primeiro grande despertar nos Estados Unidos, 1700 e alguma coisa, e a Bíblia vai dizendo que a história vem dizendo que ele orava 13 horas por dia, cara. A gente tem Seymour, né, que ele vai orar 9 horas por dia seguidos. Então, assim... você com... John Wesley. E você com orando, preguiça. No outro dia, ele estava no mesmo lugar. A pessoa voltava à igreja, ele estava no mesmo lugar orando, assim, passando 24 a pessoa horas. com É Lutero que bem, os joelhos dele ficaram marcados no chão? Marcados no chão. O joelho dele ficou marcado no chão de tanto orar. Então, assim, é interessante nós vermos como... E é interessante ver que essas características elas eram comuns. Comuns. Né? Características comuns em avivalistas e reformadores. E eu acho que assim, a gente pode classificar reformadores como avivalistas. Porque às vezes a gente acha que a obra do Espírito está só relacionada a dons. Não, cara. A obra do Espírito está relacionada a mudança, transformação, né?